Se você gosta das sagas das Terras Lendárias, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A criação da Ordem do Dragão. Capítulo 2. O exército dos homens mostra seu poder. Hanaroth, nossa amada cidade, não cairá. Assim como tantas outras vezes no passado, eu lhes peço, lutem comigo hoje. Mostrem a esses cães a fúria de nossas armas. Juntos somos invencíveis. Por Hanaroth e pelo rei. Todos gritam e batem em seus escudos. Em seguida acompanham o cavaleiro que, com coragem, avança cavalgando à frente de seu exército em direção ao inimigo. A visão do general audaz, herói de muitas campanhas, se lançando na batalha, ferve o sangue dos homens, que, inspirados por sua coragem, o seguem sem medo e aos gritos. A horda orca era comandada por Condar, Quebra-Pernas, também chamado de o Impiedoso. Um general de Giord, veterano de muitas conquistas, temido por sua habilidade e fúria em batalha. Vocês acham que existe alguma pilhagem fácil? Vamos cães, lutem, matem todos! Gritou o chefe orc erguendo seu grande machado de guerra, flagelo de muitos heróis de diferentes raças que ousaram resistir o avanço da horda. Então, como se fosse uma enorme onda, a horda orca avançou correndo e gritando, fazendo tremer a terra embranquecida pela neve. Guerreiros orcs montados em enormes lobos iam à frente, seguidos pela infantaria. Gigantes, ogros, trolls e outras bestas mortais, trazidas das terras ermas, seguiam em passos mais lentos. A horda orc e o exército dos homens se chocou com enorme ferocidade. Gritos e o estridente som do metal se faziam ouvir naquele campo de batalha embranquecido pela neve, mas que, pouco a pouco, ia sendo tingido de vermelho. Assim como previsto por Valor, a cavalaria pesada, em formação compacta, com suas grandes lanças, e favorecida por um terreno mais alto, se chocou com tanta fúria nas fileiras do inimigo, que, mais tarde, uma testemunha escreveu que ela poderia ter aberto um buraco até mesmo nas colossais muralhas de Jazidas Eternas, a lendária cidade dos anões. Os cronistas que depois escreveram sobre essa guerra, também disseram que o ataque da cavalaria só não foi decisivo, pela fustigação dos orcs montados em lobos, que atacavam os cavaleiros pelos flancos, obrigando muitos a deixar a formação para um combate montado. À frente da cavalaria estava Valor, o herói de Hanaroth, que com sua lança bem encaixada no ombro, ia derrubando os orcs da infantaria, enquanto avançava imparável, penetrando cada vez mais fundo nas fileiras do inimigo. Um cavaleiro com veia artística, entoava uma velha canção de guerra, enquanto sobre sua montaria, desferia golpes rápidos com sua espada longa. Pela lua cheia, nós cavalgamos, 10.000 lado a lado. Cantava o guerreiro bardo. Mirem nesses vermes! Ordenou Condar para seus arqueiros, ciente do estrago que suas fileiras estavam sofrendo perante a cavalaria pesada, orgulho de Hanaroth. A chuva de flechas foi mortal, e não fez distinção entre orcs, homens ou suas montarias. Foi aí que o exitoso ataque inicial começou a se desfazer. Muitos levantaram seus escudos para se proteger das flechas, desacelerando suas montarias, diminuindo o ritmo da carga. Outros tiveram seus cavalos atingidos e caíram, mas, com a bravura de quem defendia sua amada terra natal, logo ficavam de pé, e esquecendo lança e cavalo, sacavam suas espadas, continuando a combater o inimigo invasor. Guerreiros orcs também eram atingidos por seus próprios arqueiros, baixas que Condar considerava aceitáveis. Um mago de guerra, vendo que os cavaleiros sofriam muitas baixas pelas flechas dos arqueiros, conjurou um feitiço para manipular os fortes ventos, fazendo com que as flechas dos orcs desviassem do trajeto, levados pelos ventos invernais manipulados. Um gigante ciclope atacava os cavaleiros com sua grande clava, derrubando com um só golpe um homem e sua montaria, em seguida esmagando o guerreiro com sua pesada arma em um golpe final. Mirem no gigante! Gritou Valor para sua companhia de arqueiros. Graças à magia de Zenon, o arquimago,
cada comando dado por Valor, ou um de seus capitães, era ouvido diretamente pelo destacamento escolhido, não importava a que distância estivessem um do outro. Uma saraivada de flechas feriu o Ciclope, mas foi a flecha certeira de um arqueiro de sangue élfico, que cegou o gigante, fazendo com que o monstro ferido desferisse golpes aleatórios, acertando alguns orcs pensando se tratar de guerreiros humanos. Um mago de guerra bateu com seu cajado no chão, recitando uma poderosa magia. De repente, o chão onde estava o gigante Ciclope se abriu, desequilibrando o monstro cego, que caiu no chão, fazendo tremer a terra. Então Valor avançou com seu cavalo a toda e acertou um golpe de lança na garganta da vil criatura, encerrando o combate. Condar percebeu a atuação decisiva dos arqueiros humanos, que miravam suas flechas em trolls, ogros, gigantes e nos monstros mais poderosos de seu exército, tirando de combate suas armas mais letais, fornecendo uma importante cobertura aos guerreiros que tinham a difícil missão de os combater. Por isso ordenou que um batalhão reserva da infantaria de sua horda atacasse os arqueiros humanos. Ele sabia que como os arqueiros estavam posicionados em um terreno mais elevado, os orcs sofreriam pesadas baixas. Mas a cruel tática de ondas orcs era de grande valor estratégico, e Condar pouco se importava com os seus. A infantaria orc subiu lentamente a colina onde estavam os arqueiros, suas fileiras eram destroçados a cada saraivada, centenas caíam, mas os monstros não paravam de seguir em frente, até que, finalmente, os arqueiros tiveram que sacar suas espadas curtas, e sem nenhum escudo ou armadura adequada, passaram a lutar por suas vidas. O arqueiro sagaz de sangue élfico novamente se destacou. Usando duas espadas, defendia com habilidade sua guarnição, derrotando os orcs com seus golpes rápidos e certeiros, esquivando dos ataques com destreza, sem se deixar atingir. Muitos arqueiros sabiam que não tinham nenhuma chance contra os orcs e decidiram fugir, mas a maioria lutava com bravura, mesmo estando em desvantagem. Um jovem capitão de infantaria chamado Marius, vendo a cena desesperadora, ordenou que seus infantes partissem para ajudar os arqueiros. O combate com a infantaria humana foi encarniçado, mas, no final, foi vencido pelos guerreiros de Hanarot, com destaque para a valentia do jovem capitão Marius e do arqueiro de sangue élfico, que lutava com uma espada longa e outra curta. Depois se soube que tratava-se de Altamix, um errante das terras do norte, que veio até Hanarot para ajudar. Não obstante a destruição de um batalhão inteiro, Condar havia conseguido seu objetivo, pois os arqueiros sobreviventes se dispersaram e não eram mais uma ameaça. De repente o céu se tornou vermelho e portais se abriram, trazendo cruéis demônios de fogo, invocados dos planos inferiores pelos xamãs orcs. Os demônios atacavam os homens com magias de fogo, e no combate corpo a corpo, usavam enormes espadas e machados flamejantes, espalhando o caos no campo de batalha. Liderados por Zenon, os magos de guerra imediatamente revidaram, buscando destruir os demônios com magias de frio intenso, que cortavam as criaturas como facas, pois a esse elemento esses monstros são especialmente vulneráveis. Agindo em sincronia, os magos unem suas forças e invocam uma chuva de gelo em forma de afiadas navalhas, que mata ou fere muitos demônios e também vários orcs xamãs conjuradores. O arquimago Zenon, grão-mestre da Ordem dos Magos de Guerra, e mais forte entre todos os magos, mostrou todo o seu poder, invocando um vórtex, que era como um imenso redemoinho. Os demônios alados eram sugados pelos fortes ventos que puxavam as criaturas para dentro do vórtex, e quando estas tentavam resistir, mãos gigantes saíam do seu interior, agarrando os demônios, puxando-os para o que na verdade era um portal mágico, banindo os seres malignos de volta para seus planos inferiores. Os xamãs orcs ficaram furiosos com a derrota de seus demônios, então, na guerra entre magias, o arquimago foi atacado pelo líder dos xamãs orcs, que lançou um tenebroso feitiço. Muitas sombras que eram como espectros, saíram de suas mãos em direção a Zenon. Esse feitiço necromante poderia envelhecer seu alvo em 200 anos, matando-o instantaneamente.